Hoje me convidaram para falar um pouco sobre esse assunto do Dia da Consciência Negra. Espero que estejam todos me ouvindo. Se não estiverem, por favor, avisem no chat. Então, é sempre uma honra poder falar com pessoas que envolvem educação. Eu sou educador de formação, me formei em educação, depois em psicopedagogia. Então, o assunto me toca de toda forma, porque sou educador e porque me aparento negro. Me enquadro quando se perguntam a raça, a etnia, eu sou um homem negro. Então, o assunto sempre se aproxima de mim e me perguntam sobre isso. E fico à vontade para falar sobre. Especificamente hoje, o assunto é sobre preconceito e racismo. E eu falo bastante sobre isso em vários momentos, porque eu vejo a diferença entre os dois assuntos. Eu vejo a diferença entre o preconceito e o racismo. Acho que o preconceito só pode ser desenvolvido por pessoas. Só pessoas desenvolvem preconceito. O racismo é algo institucional, algo maior, é algo... A palavra é institucional mesmo. Ele é sistêmico, talvez essa palavra que é mais moderna hoje, mais na moda, identifique mais o racismo. Então, instituições podem ser racistas, organismos sociais podem ser racistas. Minha opinião particular, pessoas não são racistas, elas são preconceituosas, que são coisas distintas. Porque o racismo, ele vem muito no sentido de burlar o jogo social que a gente vive, que por si só já não é muito franco, não é muito honesto, não é muito igualitário, que é o jogo social dentro de uma estrutura capitalista. Então, vivemos nessa sociedade que permite o lucro, permite a ascensão social, e esse jogo não pode ser burlado deliberadamente, abertamente, francamente. Então, as pessoas combatem o racismo, existe espaço para falar do combate ao racismo, e eu acho que ele deve ser combatido sempre, muito combatido, porque ainda que o jogo capitalista não seja um jogo justo, ele deve ser respeitado. Então, se você, teoricamente, tem a possibilidade de ascender socialmente, como eu disse aqui para um amigo outro dia, não há nada que te impeça, de fato, de ser rico. Se você ganha na loteria amanhã, por exemplo, ninguém pode falar que você não pode ser rico. Há uma impossibilidade natural para o capitalismo, claro. Há uma impossibilidade natural de se tornar rico. Não é para todos. Isso não é uma coisa assim, quero ser rico amanhã, ou vou trabalhar muito e serei rico. Nem sempre. Tem gente que trabalha muito e não é rico. Então, o jogo não diz para você que você não pode claramente ser rico, mas existe um impedimento do próprio funcionamento do capitalismo. Mas isso é velado. Deliberadamente, assim, propositalmente, você não pode atrapalhar a pessoa de ascender socialmente, ou de lucrar, ou de vender a sua mão de obra. Então, isso não pode ser feito. Nisso, por que eu estou dando essa conjuntura? Porque o racismo sempre será combatido, sempre. E há pessoas que são preconceituosas, que detêm algum tipo de sistema, ou instituição, ou organismo, para o local onde ela vai transportar esse seu preconceito. Eu vou tentar ser mais claro, exemplificando. Pode ser que exista um homem que seja preconceituoso em relação a mulheres, por exemplo, e no caso de hoje, em relação a negros. Então, vamos exemplificar com mulheres negras. Esse senhor fictício tem um preconceito, ele não gostaria que trabalhassem na loja dele, que por acaso, no meu exemplo, ele tem uma loja, ele não gostaria que trabalhassem na loja dele mulheres negras, porque ele não gosta de mulheres negras. Então, ele não permite. Há uma liberdade, uma autorização para que ele não goste de mulheres negras. Isso é um preconceito, isso é um problema dele, ele está sendo imbecil somente, mas é um preconceito dele. E é resguardado o direito de, dentro da cabeça dele, ele não gostar de mulheres negras. Isso é problema dele. Agora, na loja dele, ele não pode deliberadamente não aceitar mulheres negras para trabalhar. Tem muitos que fazem isso, por conta do preconceito dele, ele transporta isso para a instituição. Aí sim, essa instituição passa a ser racista. Então, vejam o que eu estou tentando exemplificar. Este homem é preconceituoso e esse direito lhe é resguardado.
Não há nenhuma lei que impeça ele, não há nenhuma lei que obrigue ele a gostar de um tipo de pessoas. Ele poderia não gostar de homens brancos, ele poderia não gostar de japoneses. Neste caso do exemplo, ele não gosta de mulheres negras. Não há nenhuma lei que o impeça disso. Agora, ele tendo uma instituição, ele participando do jogo capitalista, ele não pode burlar o jogo, ele não pode deliberadamente dizer que ele não vai contratar mulheres negras. Isso será combatido. A lei vai combater, as pessoas irão combater, nós iremos combater com unhas e dentes isso. Porque o jogo não permite, o jogo capitalista não permite. Então, quando as pessoas falam assim, fulano não pode ter preconceito, e aí eu sou muito atacado por isso, porque eu acho que uma das maneiras da gente combater o racismo é permitir que as pessoas tenham preconceito. Então, se eu permito, e se eu, não só permitir, porque isso depende da minha permissão, mas se eu considero de maneira veemente, se eu considero de fato que uma pessoa é preconceituosa, que as pessoas podem ser preconceituosas, se eu levo isso junto a mim, eu vou respeitar o preconceito daquela pessoa. Porque o preconceito em si não vai me ofender. Enquanto isso não se tornar racismo, ele não vai me ofender, não vai participar da minha vida. Então, se nós pudéssemos, e eu acho que a guerra toda que se torna em volta disso, por conta de não respeitarmos os preconceitos. Parece contraditório o que eu estou dizendo, sobretudo vindo de alguém que é negro. Mas eu prefiro buscar um discurso mais pacífico. E eu acho que a paz que a gente pode encontrar é respeitar a pessoa que quer ter o seu preconceito, desde que ele não ofenda ninguém. O Karnal falou isso outro dia, numa entrevista, ele falou que hoje não só as pessoas querem que se respeite os carecas, como no meu caso, por exemplo, e o do dele, não só o careca quer ser respeitado, usando como exemplo o careca, tá? Mas ele também quer que as pessoas achem que o careca é o jeito mais bonito de usar o cabelo e que a careca dele, no caso o Karnal, é a careca mais bonita do mundo. Nós estamos iniciando uma outra guerra, que é de outros tipos de interesse. Então, eu acho que é importante respeitar que cada pessoa tem lá os seus preconceitos e ele sempre será um pré-conceito, sendo assim, ele sempre será um pré-juízo e trará prejuízos para essa pessoa, porque ela vai perder, por exemplo, essa pessoa que diz que não gosta de negros, essa pessoa hipotética do exemplo, primeiro que ela não está sendo realista, porque ela não conhece todos os negros. Ela não pode dizer isso. Ela está levando a cor da pele, que ela às vezes não gostou de uma pessoa, e transporta isso para todas as outras. Então ela está sendo preconceituosa, está tendo um prejuízo de conhecer pessoas muito legais, porque ela colocou isso na cabeça dela. Ela só está sendo imbecil, mas eu acho que ela teria que ter esse direito. Eu luto muito pelo direito das pessoas serem imbecis. Parece maluquice, mas é verdade. Respeitar o fulano ali não gosta de negra, Cícero. Eu não vou lá falar com ele, porque, né? E eu não me interesso muito a conversar com essa pessoa que não gosta. Tudo bem, desde que ele não burle o jogo, de que ele não trapaceie no jogo. E o que é o trapacear no jogo? É como eu disse agora há pouco, não permitir que a pessoa tenha as mesmas oportunidades sociais. Isso é racismo. Isso precisa ser combatido. E eu combaterei muito, junto com todas as pessoas que têm algum tipo de consciência em ordem. Não se pode trapacear no jogo. O jogo social já não é justo por si só. E aí não se pode permitir que a pessoa trapaceie, que a pessoa tenha opiniões adversas. Por exemplo, eu trabalho com artes, eu sou escritor, trabalho com teatro. A pessoa fala assim, todo mundo que trabalha... Essa frase é preconceituosa, não é minha, mas ela existe. Trabalha com teatro? É viado. É um preconceito imbecil, e eu digo que passei do peso e da idade de ficar discutindo com essas pessoas, porque não dá. Se você parte do princípio que você junta todo mundo no mesmo balaio, é muito ruim, não dá para conversar. Mas se a gente ficar tentando catequizar todas as pessoas, você não pode falar isso, você não pode fazer isso. Não, desde que ele não trapaceie no jogo, essa é a opinião do Cícero, tá? Cada um faz como achar melhor, levanta a bandeira que achar melhor, vai militar pela causa que achar melhor. Até isso eu quero que as pessoas tenham liberdade.
Eu nunca vou fazer um discurso, para de militar, porque... jamais. Como me convidaram para falar, eu estou falando o que eu, Cícero, penso, enquanto homem negro brasileiro. Eu não vou levantar bandeiras, mas nada impede que as pessoas levantem, e acho ótimo que elas levantem também, desde que elas me permitam acreditar no que eu acredito, e ser imbecil ao meu modo. Então, isso é muito importante, que as pessoas se respeitem. Hoje, no país, por exemplo, que você tem um governo mais conservador, se não houver, do outro lado, das pessoas que têm um pouco mais de instrução, um discurso para que se ascenda ao poder um governo mais humano, que respeite também as pessoas que têm um olhar mais conservador, vamos viver numa guerra, trocando de poderes, um mais à direita, um mais à esquerda, para sempre. Se não tivermos um discurso mais agregador, quer dizer, olha, você está pensando uma coisa que não é bem por aí, mas vem aqui, deixa eu falar com você. Então é importante que a gente tenha um discurso mais agregador, mais pacífico. Essa é a minha fala, sempre nesse sentido, de buscar um discurso mais pacífico. E eu sei que o meu discurso incomoda algumas pessoas, e não tem problema nenhum, não há problema que as pessoas se incomodem, ou muitas pessoas podem estar pensando agora, o Cícero trai a causa, tá tudo errado o que ele está falando. Ok, não tem nada errado nisso, eu não volto atrás em nada que eu disse, a não ser que a minha fala ofendeu algum direito seu em algum momento. Aí eu volto atrás. Se a minha fala ofendeu o direito de algum dos adolescentes, adultos, crianças, mulheres, homens que estão ouvindo, eu volto a minha fala. Mas se não ofendeu nenhum direito seu abertamente, eu reedito e confirmo tudo que eu disse até agora. Eu não sei quanto tempo eu tenho, e essa coisa da dinâmica do online, o James é meu amigo querido, ele ele fazer algo são coisas distintas, não são? Sim, ele não gostar, tá tudo bem. Ele fazer algo, como eu disse, James, ele não pode roubar no jogo, ele não pode trapacear no jogo. O jogo social já é injusto, mas ele não pode trapacear. É importante que a gente tenha esse discurso mais pacífico, porque senão, e respondendo ao James, e quem mais quiser pergunte, a gente vai ficar com aquela última frase do Oscar. Não tinha atores negros, entre todos os atores negros, não tinha nenhum ator negro que foi indicado ao Oscar. Aí sabe o que acontece? Eu já dei esse exemplo. No outro ano, vão ficar dando um jeito de indicar um ator negro para o Oscar. E aí, se eu fosse esse ator negro, eu ia ficar chateado, porque eu fui indicado só porque estão forçando uma situação, sabe? Eu não quero eu quero quem foi bom. É como fizeram agora a comparação do governo do Biden. Um governo mais miscigenado, tem mais pessoas, porque o governo do Trump só tinha homens brancos. Se eu fosse presidente dos Estados Unidos, eu não ia ver a etnia das pessoas para chamá-las. Eu não quero um governo miscigenado, eu quero os melhores profissionais. Podem ser homens, mulheres, crianças, né, todos. Lógico que criança, eu estou brincando, mas não é esse, o mote não é miscigenar o governo, porque o presidente não necessariamente representa aquele país. O Biden não é um exemplo de americano. Quer dizer, nós vamos votar em quem nos representa. Já está errada a ideia. Então, eu acho, James, respondendo ao James que falou aí, que realmente as pessoas não podem ofender o direito dos outros. Não podem. E agora elas podem pensar o que elas quiserem. A guerra que se instaura hoje, quando, por exemplo, você, James, usa a expressão dos boca rala, é provocar uma guerra. Quer dizer, é como se todos os brancos na rua estivessem tentando matar os negros para exterminá-los. E eu acho que se mata mesmo, mas se mata muito mais pela questão financeira do que pela questão de cor. Que a gente, estão matando os negros na favela. Não, estão matando as pessoas que vivem na favela. Isso precisa ser resolvido. Tem que parar de matar as pessoas que estão na favela. Nós temos que buscar um discurso mais harmônico. E se nós, enquanto negros, não buscarmos esse discurso mais harmônico, a guerra se instaura mesmo. As coisas vão por aí. Eu queria ouvir mais, né? Quem quiser dizer, ou mesmo o próprio James me corrija, se o que ofendeu na minha fala. As pessoas falam que a questão do racismo melhorou, mas como artista, mulher negra nascida da comunidade afirma que não melhorou. É muito fácil para quem não passa pelo preconceito falar. Camille, eu imagino que você seja negra, como eu. Então, assim, eu nunca sofri nenhum tipo de racismo. Eu, negro, também morador de comunidade, hoje não mais, mas morei numa favela em São Paulo, e não passei por nenhum tipo de racismo. Talvez eu seja uma pessoa
não seja a melhor pessoa para estar falando aqui. Talvez eu não seja um bom exemplo, talvez você possa exemplificar melhor que eu. Mas eu, morador de comunidade, negro, nascido na década de 80, acho, não sou um bom exemplo porque não sofri esse tipo de racismo, e sou contra qualquer tipo de racismo. O racismo tem que ser combatido no sentido de não fraudar o jogo. Insisto nessa ideia. O jogo social ele não é justo, mas não se pode burlar. A pessoa não pode desfazer o que está combinado por uma questão de pele, de sexo, de orientação sexual, de partido político. Como hoje quem é mais alinhado com a esquerda quer que morra os bolsomínios, como se chama, ou o próprio presidente, seu Jair. Eu não quero que ninguém morra. Não quero que morra ninguém. Tem que ficar todo mundo bem. Inclusive quem acha coisas diferentes. Ou a pessoa que não gosta de quem é mais à esquerda, ou que demonizou a palavra comunista. A gente tem que ter esse diálogo mais pacífico. Isso é muito importante, Camille e James, para que a gente possa mudar, porque o opressor tem esse discurso mais radical. E enquanto nós, que fomos oprimidos em algum momento, continuarmos com a intenção de assumir o poder para oprimir o outro, a gente vai estar sendo igual. Então, o sonho de todo oprimido é ser opressor. Tem essa fala do Paulo Freire, se eu não estiver enganado. Não podemos continuar esse ciclo vicioso de oprimir. Precisamos buscar um discurso mais pacífico, mais harmonioso. E eu acredito, insisto nisso, que o respeito ao preconceito, que inclusive é uma forma de aprender as coisas, todos nós aprendemos mediante preconceito. Todos, em todos os aspectos. Falo isso enquanto educador. Se a gente não achar uma maneira de respeitar o preconceito das pessoas, respeitar a imbecilidade individual de cada um, a guerra não termina. Precisamos combater o racismo. E eu acho que um dos caminhos é respeitando o preconceito. Inclusive o dos negros. Quando o James, por exemplo, fala que ele não gosta do Boca Rala, é um preconceito dele. E eu tenho certeza que ele tem amigos brancos. Rafael, qual a diferença do racismo e preconceito? Não sei se você pegou o começo da minha fala, Rafael, mas eu estava dizendo isso. O preconceito é pessoal, o racismo é institucional. Pessoas não são racistas. Elas não são racistas porque o racismo tem que ser estrutural. Uma empresa é racista, um partido político pode ser racista, uma igreja pode ser racista, as pessoas não. Eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, quando xingaram a Maju lá no jornal, os meninos xingaram na internet. Aqueles meninos são preconceituosos e imbecis. E deram até muito cartaz para eles pela imbecilidade que eles fizeram de xingar alguém. E ela está dentro do direito de não ser ofendida, porque ela tem a honra dela, ela pode ir na delegacia denunciar, tá tudo bem. Mas aqueles meninos são só imbecis, preconceituosos, e às vezes nem são, estão só fazendo farra. Mas vamos supor que eles sejam preconceituosos. Eles não são racistas. Racista seria a Rede Globo se não permitisse que se contratasse jornalistas, apresentadoras, repórteres negros. Se a Rede Globo, de fato, tivesse isso dentro da sua política da empresa, isso é racismo. Isso tem que ser combatido, de alguma forma. Camille, acho uma falta de consideração as pessoas que fazem bullying e racismo com pessoas, não somente com pessoas negras, com todas as raças. Não importa. Exatamente, Camille, é isso que eu estou falando. Você não pode ofender o direito do outro, não pode fazer bullying, não pode. Agora, se eu sei que ali do outro lado da rua tem uma senhora que não gosta de negros, eu não invadirei a casa dela, eu não jogarei ovo na casa dela, eu não vou fazer protesto na frente da casa dela, porque ela não me ofendeu em nada. Nada. Eu sei que ela não gosta de negros, ela deixou isso claro para alguém, mas não, a informação chegou em mim, você entende, Camille? Eu não quero fazer nada com ela. Tá bom. É só isso que eu estou dizendo. Todo mundo que fizer bullying, ofender, mas isso está previsto em lei, para qualquer tipo de ofensa, né? Você não pode ser ofendido, desmoralizado, a lei nos protege nesse sentido. A sua moral tem defesas civis, né, legislativas. Então, deve ser preservada de todo mundo, dos magros, dos altos, dos muçulmanos. Muitos de nós aqui talvez tenham preconceito com muçulmanos. Eu conheço 2 muçulmanos. Eles não jogam bomba em ninguém, não fazem guerra, não estão brigando por nada, respeitam católicos. Então, se eu acho que todo muçulmano é guerrilheiro, eu estou sendo preconceituoso também. É que o tema se limita hoje a essa questão do negro, mas
há tantos tipos de preconceito, e insisto, todos nós só aprendemos as coisas por preconceito. Tudo que a gente aprendeu até hoje foi em cima de um preconceito. Eu tive um preconceito que virou um conceito, um aprendizado. Aí, de novo, eu faço uma suposição, né, que é um preconceito, e aí eu tenho um aprendizado. Todos nós aprendemos as coisas por preconceito, sobretudo as mais abstratas. Né? O número 1, você nunca viu ele andando na rua. Ele é um conceito abstrato, e eu aprendo ele através de um pré-conceito. Certo? Eu preciso de um pré-conceito para entender quantidade. Então, levando no sentido mais íntimo da palavra, isso que eu quero dizer. Camille, certíssimo, a gente está alinhado nessa fala aí. Eu não sei quanto, Alexandre Peixoto, o que você acha sobre a cota racial para negros nas universidades? Você não acha que a cota deveria ser para pessoas com problemas com dificuldades financeiras ao invés da raça cor de pele? Alexandre, eu acho. Eu acho que o acesso à universidade deveria ser melhor pensado em relação às classes que têm menos dinheiro, menos acesso. Falo isso como ex-morador de comunidade, né? E não sou uma pessoa abastada. Eu vivo relativamente bem. Trabalho, ganho salário e gasto o salário. Mas em relação aos... Eu paguei a minha faculdade e a pós-graduação. Eu acho que deveria ser pensado uma cota social. Mas, ao mesmo tempo, que deveria ser, antes, né, para aquém disso, deveria se pensar a distribuição social e econômica do país como um todo. Tudo isso deveria ser pensado, porque hoje não é possível se fazer uma política mais social em relação às vagas da universidade, porque as universidades não comportariam todas as pessoas de classes menos favorecidas. Eu preferia não ter as pessoas de classe menos favorecidas primeiro, para depois a gente pensar nos espaços delas nas faculdades. Sobretudo, eu digo de novo, enquanto educador, porque virar esse foco para a educação, todo mundo diz, a educação vai salvar o mundo, dê educação para as pessoas. É muito triste colocar esse fardo só sobre a educação. É muito triste. Uma equalização social teria que ser pensada antes disso. Você tem hoje, falam-se de vou dar um número aqui da cabeça, de 700 a 1 milhão de pessoas em situação, estou falando um número absurdo, acho que são 200 mil pessoas em situação de rua e 700 mil pessoas encarceradas, que vai chegar a 1 milhão em pouco tempo. A gente está vivendo errado em sociedade. Para quem do preconceito? Estamos vivendo errado. Se existem tantas pessoas sem casa e outras que a gente separou do convívio social, porque eles não entenderam o jogo, eles não se comportam no jogo, a gente separou eles, segurou no lugar porque eles não conseguem jogar esse jogo que é maluco, é completamente maluco. Então, se a gente vive assim, e você vai para sua casa, eu vou para a minha, janto e durmo no conforto do meu lar, com tudo isso acontecendo com essas pessoas que são nossos irmãos, independente da cor de pele, a gente está vivendo errado. A gente está fazendo a coisa muito errada. Não é possível que as pessoas estejam sem onde morar mesmo, e os outros afastados do convívio social, e ainda dentro dessa sociedade, você ouve muitas pessoas dizer que o bandido bom é um bandido morto. O bandido, e eu não estou defendendo ninguém que comete crimes, mas eu estou dizendo, antes de cometer crime, o bandido é uma pessoa. Então, a gente tem que pensar isso no nosso convívio. Se alguém em algum momento foi tolhido das suas posses, ou não teve possibilidade de ter posses, e aí a atitude que ele foi tomar foi roubar, foi desfazer o contrato social, que é o que ele está fazendo, né? O bandido está desfazendo o contrato social e a maior dádiva do capitalismo, que é a propriedade. Ele está pegando uma coisa que não é dele. Ontem, ainda com uma jovem atriz aqui, eu disse a ela, como é maluca essa nossa sociedade, porque se uma pessoa... A gente compra arroz, por exemplo, de um dono do supermercado que não faz arroz. É uma maluquice capitalista. A gente compra arroz de quem não faz arroz. E todos nós aceitamos esse jogo porque compramos arroz. Vocês compram, eu compro arroz de alguém que não faz. Já é maluco. E aí, quando alguém não quer respeitar o jogo social e rouba o arroz do supermercado, ele é preso, porque ele não quis respeitar o jogo, certo? E aí, quando ele é preso, ele vai para a cadeia, e lá na cadeia ele ganha arroz, pelo menos 2 vezes no dia, ou 3, para se alimentar. Então, é um ciclo de maluquices que a gente vive, e a gente acha normal, a gente naturalizou isso. Então, para responder a sua pergunta, antes de pensar na cota para os pobres, para os mais pobres, que eu acho que seria o caminho correto da universidade, mas ela não faria hoje, porque não cabe todas essas pessoas lá, precisa de uma reforma, num outro sentido, que é a reforma social como um todo. Precisamos fazer com que as pessoas tenham condições mínimas de se alimentar 3 vezes, 4, até 5 vezes no dia.
Primeiro precisamos resolver isso. Tem pessoas hoje que não têm condições de fazer isso. Temos que resolver. E aí pensar em transmitir o nosso conhecimento que adquirimos durante os anos para os outros com melhor qualidade, independente da cor de pele. Ana Paula, então você não acredita que a representatividade dentro de um governo pode ajudar as pessoas a se identificarem, a terem pessoas que lutem pela sua causa, sejam mulheres, negros? Não, Ana, não acredito. Sabe por quê? Porque nosso, eu vou te dar um exemplo municipal, Ana Paula, né? Ana Paula. Sabe por quê? Porque hoje, eu dou um exemplo municipal, a Câmara dos Vereadores. Se você fosse votar hoje pela representatividade, você teria que ter uma Câmara mais diversa. E isso não vai desembocar em leis feitas mais de acordo com aquela comunidade. Isso não funciona assim. Não tem funcionado. Observe as câmaras, as legislaturas e tudo. Mesmo agora, com o avanço da presença de mulheres nas câmaras, tanto municipais quanto federais, as leis em defesa da mulher, por exemplo, não foram muito alteradas, se você olhar. Ou mesmo minimamente, de acordo percentual relativo ao número de mulheres que estão no poder legislativo. Isso não aconteceu. Então, a representatividade seria um caminho se a ordem fosse trocada. Por exemplo, não vou criar a lei, eu vou criar um conselho para as atitudes do prefeito ou do governador. Então, todas as ações que forem tomadas naquele sentido, para aquela população, terão que ser observadas por aquele grupo que representa uma parte da sociedade. Fora isso, não tem funcionado. Não acho que um governo mais plural, como é o que o Biden está propondo agora, que não é um governo de esquerda, é importante lembrar, as pessoas estavam com tanta raiva do Trump que acharam que o Biden era uma ideia melhor, mas é um governo tão de direita quanto. Não acho que a representatividade vai fazer isso. E eu vou citar de novo o Karnal, porque outro dia uma menina numa palestra disse a ele que estava no palco só homens brancos. Ele, o Cortella, o Clóvis, e ela falou que ele estava só homens brancos e ela não estava se sentindo representada. E o Karnal respondeu, então, mas aqui também não tem nenhum paranaense, não tem nenhum gaúcho, não tem nenhum índio. Quer dizer, se você for nessa máxima da representatividade, a gente não consegue atender todo mundo. Por exemplo, os negros hoje não têm voz em lugar nenhum. Perdão, eu estava falando dos índios. Os índios hoje não têm voz em lugar nenhum. O índio hoje não tem alguém que o represente, por exemplo. Mesmo tendo índios eleitos, você não tem ninguém fazendo pela causa indígena. Não lutando especificamente pela causa indígena, porque quando um homem de origem indígena vai ser deputado, por exemplo, ele não tem como defender só o seu povo, ele vai votar a lei junto com os outros, às vezes apresentar um projeto, claro que ele vai apresentar, mas não necessariamente para aquele povo. Um exemplo interessante é o próprio Tiririca, que foi eleito deputado, porque o nosso país é assim, engraçadíssimo, é uma piada pronta, o Brasil, e o Tiririca foi eleito, e muito pouco foi feito pelo movimento do circo. Aliás, eles devem estar se acabando agora com a pandemia. Muito pouco foi feito pelo próprio Tiririca para o movimento dos circos. Como a passagem do Pelé pelo Ministério dos Esportes, além da Lei Pelé, a gente se lembra muito pouco. Né? Mais perguntas? Will, JR, eu não consigo ver esse tipo de coisa como racismo, porque raça é humana. Para mim seria etnismo, pois é algo contra a etnia da pessoa. Cara, mas eu te falo, Will, da alcunha do racismo, porque, por exemplo, já assistiu Hotel Ruanda? Assista esse filme. Lá você tinha uma etnia, como você está dizendo que são os negros, mas eles mesmos se viam como raças distintas. Ou mesmo entre o Hitler, por exemplo, na Alemanha, o Hitler não era um loiro clássico, né? E nem todos os judeus eram de cabelo preto, por exemplo. A etnia acaba pegando, se você for pegar a etnia como de onde a pessoa nasceu, é complexo. É uma palavra. Você pode usar etnia, ou etnismo, racismo, é uma palavra, mas o conceito é mais profundo. Para você ter uma ideia, falaram, acho que na década de 60, que depois dos anos 2000, o número de europeus puros na Europa iria cair muito. E depois de 2010, 2012, sei lá, o número de pessoas não puras, não europeus, seria maior que os europeus puros na Europa. Isso está acontecendo, e agora de maneira irreversível.
A vinda dos povos do Oriente, ou povos muçulmanos para a Europa, fez com que o europeu, puramente europeu, sem miscigenação, vá se extinguir. E é um processo irreversível agora, por nascimento mesmo, por proliferação, por perpetuação. É um processo irreversível. Então, é uma palavra, você pode usar o etnismo, mas é que o racismo ficou mais claro para as pessoas de entender o que é ou não. Falei igual Caetano agora. Tem mais perguntas? Gabriela Sofia. É muito triste saber que tem muitas pessoas que ainda acham que o preconceito é certo, que vive sociedade normalmente sem nenhuma consciência de nada. Gabriela, o preconceito o racismo vai estar sempre errado. Racismo. O preconceito não é certo. Eu não disse que ele é certo. O preconceito é algo intrínseco ao ser humano. Nós todos temos preconceito. Todos. Você tem, eu tenho, com coisas distintas, talvez. Por exemplo, você que parece ser uma pessoa esclarecida, vai falar, aqueles tontos que ouvem sertanejo universitário. É um preconceito. Nem sempre a pessoa que ouve sertanejo universitário é tonto. Aquele menino ouve rap, não vou andar com ele, que ele é do rap, ele fuma maconha. Tem rappers que não fumam maconha. É um preconceito. É uma generalização. Todos nós generalizamos, como eu disse, a gente usa isso para aprender as coisas. Todos nós. Eu sempre cito meu pai que tem um preconceito positivo. Ele fala que se ele estiver numa fila de emprego e tiver um japonês na frente dele na fila, ele vai desistir, porque o japonês vai ganhar a vaga. É um preconceito. Positivo, mas ele acha que todo japonês é inteligente, o que não é verdade. Existem muitos japoneses inteligentes, mas não quer dizer que todos sejam. Mais perguntas? Vanderlei Conceição Costa. Alexandre, meus bisavós conviveram com escravos, 3 gerações. Tem uma coisa que chama compensação histórica. Que ótimo que você fez essa pergunta. Alexandre não era para mim, né? Acho que Alexandre é outra pessoa. E você é o Vanderlei, certo? Compensação histórica. Vanderlei, que ótimo que você falou isso. Quando acabou a escravidão no Brasil, que quando a Princesa Isabel assinou a lei, já tinha acabado em quase todos os estados, você deve saber disso. Os últimos estados eram São Paulo e um pedaço do Rio, se eu não me engano, que ainda insistiam na escravidão, muito porque os confederados tinham vindo para o Brasil, aqui para Santa Bárbara, Americana, que não conseguiam mais ter escravos lá, que a escravidão foi abolida lá, eles fugiram não, vieram para cá porque Dom Pedro deu a ideia de continuar com a escravidão de lá aqui. Então, os estados que resistiram a terminar com a escravidão. E aí, quando se encerra a escravidão no Brasil, nos 20 últimos anos, você tem 3 tipos de negros no Brasil. O negro escravizado, que é esse que você está se referindo. Tem o negro livre, que veio de Portugal, ou da própria África, mais de Portugal. Livre, nunca foi escravo, ele também morava no Brasil. E tinham negros que já tinham sido alforriados, que tinham escravos. Então, você tem 3 tipos de negros. Os escravos, os escravizados, né, que não são escravos. Os livres, que sempre foram livres, nunca foram escravos. E os negros que escravizavam negros. Então, tem 3 tipos. Quando você faz a reparação histórica pela cor de pele, você está, pelo menos, beneficiando 2 pessoas que não têm a ver com a escravidão. Então, se você for pela cor de pele, é um erro, ou se você for puxar a árvore genealógica, aí não tem como chegar lá. Mas pela cor de pele, se for pelos negros, você está beneficiando 2 pessoas que não deveriam. Então, a chance de errar é 2 em 3. É muito grande, é muito grande. E aí, se você for pela família, por exemplo, minha irmã, eu tenho uma irmã, ela mora aqui perto da gente. Ela é filha dos meus pais, que são negros, eu sou negro. Então, se eu tenho direito à cota, ela tem direito também. Só que ela é branca, do olho claro. O James, que falou agora há pouco, conhece minha irmã. Ela tem direito, se tivesse a cota para os negros, pela descendência, minha irmã tem direito. E se você visse ela na universidade, você ia dizer que está errado. A gente estaria errando de novo, seria outro equívoco. Então, a reparação histórica, eu sou muito a favor da reparação histórica, mas ela devia vir olhando o Tratado de Tordesilhas, por exemplo, ou as primeiras posses que foram divididas no Brasil. Essa compensação eu queria participar. Se você souber de alguém que está fazendo essa reparação, me chame que eu gostaria de ajudar. Cícero, mais uns 10 minutos. Eu vi, Neuci. Tá bom. A hora que você falar, eu paro aqui, tá bom? Júlia Prado. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, origem ou religião. Para odiar as pessoas, precisa aprender. E só podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Júlia, amar, eu queria que você conhecesse Humberto Maturana. Humberto Maturana é um biólogo chileno. E ele fala que nós não somos mais o Homo sapiens. Nós somos o Homo amabilis. Amar é a nossa natureza. Nós amamos. Amar é a nossa natureza. Humberto Maturana. Eu vou escrever no chat, não sei se vocês estão vendo o chat, mas Humberto Maturana. Ele fala que amar é a nossa natureza. Então, nós somos seres amorosos. Amar não é um aprendizado. É a nossa natureza. Nós amamos. Como o preconceito é a nossa natureza.
Existe um estudo no canal do Átila, do Nerdologia, depois você olha, crianças muito pequenas foram colocadas numa creche, é um experimento científico, com cor de roupas diferentes. Um era vermelha e um uniformezinho, e o outro era azul. E essas crianças começaram a beneficiar mais o seu próprio grupo, sem ninguém ensinar. Elas só estavam com roupas de cores diferentes. A etnia nem entra em questão. Elas estavam com roupas de cores e elas começaram a se associar a grupo. O pertencimento é um instinto muito forte em nós. Depois da preservação e da perpetuação, o terceiro é o pertencimento, que faz a gente andar em grupo. Até depois eu explico em um outro momento, a gente tem pouco tempo. Mas essas crianças, sem que ninguém ensinasse, já começaram a beneficiar os seus próprios grupos. E começaram automaticamente a criar um preconceito com outro grupo. Se você tem uma roupa de outra cor, você não é meu. Então, isso também está ligado a nós, o preconceito. Não é ensinado também. Então, o amor é algo intrínseco, nós somos seres amorosos, porque nos completamos pelo olhar do outro, somos seres que vivem em comunidade, né? Seres que vivem assim, escolhem viver assim, porque o amor é a nossa natureza. O amor, não o amor homem e mulher, tá? O amor de se reconhecer semelhante no outro. Então, o amor é natural em nós. E quando negamos isso, adoecemos. E quando negamos que amamos as pessoas, e a sociedade atual nos faz negar que amamos as pessoas, a gente adoece, haja visto a sociedade doente que vivemos, e o preconceito também está conosco. Foi Júlia que falou, né? Discorda um pouquinho, Júlia, do que você falou, pensando que o amor é nosso e o preconceito também. Então, há que se pensar em respeitar as pessoas, independente se ela é preconceituosa, se ela não é, tem que se respeitar. Não devemos respeitar as instituições racistas. Aliás, respeitar, mas fazer com que elas não sejam assim. Respeitar, vamos tratá-las dentro da lei. Ou de uma instituição racista, a senhora não pode ser racista, porque o jogo não permite. Eu não falei não respeitar, mas respeitar sim, mas não deixar que elas sejam desta forma, que elas continuem existindo. A política de cancelamento que vocês mais jovens fazem agora é maravilhosa. Aquela pessoa vai ser cancelada. Tá ótimo. É um caminho respeitoso. Terminei? Foi, Nelci? Vocês vão voltar. Foi muito legal. Vou responder a última pergunta. Emanuel, quais são os pontos de atenção para não trabalhar o tema de forma preconceituosa? Emanuel, respeitar o preconceito. Eu acho que o caminho é ver que o preconceito é não incentivá-lo, não deixar que as pessoas se ofendam, mas entender que o preconceito é intrínseco às pessoas. Aprendemos pelo preconceito. Então, não incentivar o ódio, não exaltar, né, um povo em relação ao outro, nem o branco em relação ao negro, nem o negro em relação ao branco, não incentivar a guerra, o atrito. Eu acho que esse é um bom caminho. Pensar na paz. Se eu vou terminando aqui, respondendo a você, se em algum momento a minha fala ofendeu o direito de algum de vocês, por favor, me perdoem e me procurem que eu me retrato. Se não foi assim, eu agradeço a oportunidade. Eu quero me reiterar sobre o Cícero, né? Ele é